Eu nunca tinha visto o irmão Elias assim. Não que eu o conhecesse tão bem, ele era um dos anciãos mais antigos da nossa congregação, daqueles que chegavam cedo nos cultos e saíam tarde, sempre com a Bíblia de capa desgastada debaixo do braço. Mas naquele domingo, algo estava diferente. Foi no culto online por causa da pandemia. A gente se reunia pelo Zoom, cada um na sua casa, e o irmão Elias, que morava sozinho, aparecia sempre com a câmera ligada, sentadinho na cadeira de balanço da sala, com o quadro da Última Ceia atrás dele. Dava para ver que a casa era simples, parede de reboco descascando, um abajur com a base torta, aqueles detalhes que a gente só nota quando olha muito tempo para a mesma imagem. Naquela manhã, ele chegou atrasado. Quando entrou na chamada, já estávamos no terceiro hino. A câmera tremia como se ele estivesse com dificuldade para segurar o celular. O rosto dele, que sempre era sério, parecia mais fechado ainda, os olhos meio vidrados. Eu pensei, asterisco, será que tá passando mal? Asterisco, mas ninguém comentou nada. O irmão João, que liderava o culto, só deu um asterisco bom dia. Irmão Elias, Deus te abençoe asterisco e continuou a oração. Foi quando eu vi. Ele levantou uma garrafa transparente, daquelas de refrigerante de 2 litros, cortada pela metade, e tomou um gole longo sem parar. O líquido era claro, quase como água, mas tinha um brilho diferente. Álcool gel. Eu reconheci na hora porque a minha mãe comprava daquele mesmo, com cheiro de limão, para passar nas mãos antes de sair. Só que o irmão Elias não estava passando nas mãos. Estava bebendo. Meu estômago deu um nó. Eu olhei pro chat, esperando que alguém tivesse visto também, mas ninguém escreveu nada. O culto continuou como se fosse normal. O irmão Elias baixou a garrafa, respirou fundo, e começou a cantar junto com a irmã Marli, que estava liderando o louvor. A voz dele estava rouca, como se tivesse gritado a noite toda. Você já viu uma coisa dessas e não soube o que fazer? Ficar quieto parece cumplicidade, mas falar parece traição. Eu fiquei paralisado. O irmão Elias era um homem respeitado, um dos poucos que ainda sabiam decorar salmos inteiros de cor. Como é que um cara daquele bebia álcool gel? E no meio do culto? Depois do louvor, veio o testemunho. O irmão João pediu para quem quisesse compartilhar alguma bênção. O irmão Elias levantou a mão. A câmera dele balançou de novo, e dessa vez dá para ver que ele estava com as mãos trêmulas. O fundo da sala estava mais escuro, como se ele tivesse se afastado da janela. Irmãos, a voz dele quebrou um pouco. Eu preciso contar uma coisa. Todo mundo ficou quieto. Até o irmão João, que sempre cortava os testemunhos muito longos, não disse nada. Essa semana, ele engoliu em seco. Essa semana eu tive uma provação muito grande. O diabo veio com tudo contra mim. Mas Deus é fiel. Ele fez uma pausa. Pegou a garrafa de novo, dessa vez só para segurar, como se fosse um copo d'água. Eu estava sozinho, irmãos. Sozinho e com medo. Aí eu lembrei das palavras do irmão Paulo, que falava pra gente não desanimar, que a fé move montanhas. E eu pensei, se Deus transformou água em vinho, por que não pode transformar isso aqui em remédio? Ele levantou a garrafa pra câmera. O líquido dentro brilhava. Eu tava com dor no peito, irmãos. Uma dor que não passava. Aí eu peguei o que tinha em casa e pedi a Deus para abençoar. E sabe o que aconteceu? Ninguém respondeu. A gente só olhava. A dor passou. Silêncio. O irmão João limpou a garganta. Glória a Deus, ele disse baixo. E então, como se fosse a coisa mais natural do mundo, o culto continuou. Depois que acabou, eu fiquei ali, sentado na frente do computador, sem fechar a chamada. O irmão Elias tinha saído antes do fim, sem se despedir. Eu não conseguia tirar aquele rosto da minha cabeça. Os olhos dele, a garrafa, a voz trêmula. Mandei uma mensagem para minha esposa, que estava na cozinha. Asterisco. Você viu o irmão Elias hoje? Asterisco. Ela demorou para responder. Quando voltou, estava com as mãos cheias de farinha, fazendo pão. Asterisco vi. Coitado. Você acha que ele tá doente? Asterisco. Asterisco não sei. Mas acho que ele tá sozinho de verdade. Asterisco. Ela suspirou. Asterisco. A gente poderia levar umas coisas para ele. Um pouco de comida, remédio, asterisco. Asterisco. E se ele não quiser? Asterisco. Asterisco. Aí a gente insiste. Asterisco. No dia seguinte, eu e minha esposa fomos até a casa do irmão Elias. Levaram uns sacos com arroz, feijão, um frango assado que ela tinha feito e um vidro de mel que a gente guardava para ocasiões especiais. A porta estava entreaberta como sempre, mas dessa vez não tinha nenhum cheiro de queimado vindo de dentro. Bati com os nós dos dedos na madeira gastas 2 vezes e esperei. Nada. Tentei de novo, dessa vez chamando em voz baixa. Irmão Elias?
O silêncio era grosso, do tipo que gruda na pele. Minha esposa segurou meu braço, apertou de leve. Então ouvimos um arrastar de pés lá no fundo, devagar, como se cada passo doesse. A sombra dele apareceu no vão da porta, mais magro do que eu lembrava, a barba branca desgrenhada, os olhos fundos demais nas órbitas. O que foi? A voz saiu rouca, como se ele não usasse há dias. Trouxemos umas coisas, falei, levantando os sacos. Comida, remédio. A gente ficou preocupado. Ele não respondeu logo. Só ficou olhando pra gente, depois pro chão, como se estivesse tentando decidir se valia a pena se importar. Minha esposa deu um passo à frente, sorriu do jeito que ela faz quando quer acalmar os animais da fazenda. É só pra ajudar, irmão. Ninguém merece passar fome. Elias coçou a barba, os dedos trêmulos. Por um segundo, achei que ele ia fechar a porta na nossa cara. Mas então ele deu um passo para trás, sem dizer nada, e a gente entrou. Dentro, o cheiro era de mofo e cinzas frias. A mesa estava coberta de papéis amarelados, garrafas vazias, um prato sujo com restos de algo que já tinha virado crosta. No canto, o fogão a lenha apagado, as panelas empilhadas sem lavagem. Minha esposa não fez comentário, só foi colocando as coisas em cima do balcão, o frango ainda quente dentro do pano, o arroz, o feijão, o mel. Eu tirei os remédios do bolso, analgésicos, algo para pressão, um antibiótico que o médico da cidade tinha me dado uma vez quando fui buscar ração. Toma, e empurrei os comprimidos para perto dele. Se tiver dor, febre, qualquer coisa. Elias pegou o vidro, girou entre os dedos como se não soubesse o que fazer com aquilo. Depois soltou um riso seco, sem graça. Pra que isso agora? Não tinha raiva na voz. Só cansaço. Pra você não piorar, minha esposa respondeu, firme. A gente não é ninguém pra julgar, mas também não vai ficar de braços cruzados vendo você assim. Ele não olhou pra ela. Só assentiu devagar, e se sentou numa cadeira que rangia sob o peso. A gente ficou ali sem jeito, até que minha esposa puxou outra cadeira e se sentou também, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu imitei, mesmo sem saber o que dizer. Você comeu hoje? Ela perguntou. Elias balançou a cabeça. Não de negativa, só para dizer que não importava. Então come. Ela abriu o pano do frango, rasgou um pedaço do peito com as mãos e colocou no prato que tinha lá. Não é poison. É comida de verdade. Ele pegou o pedaço, mordeu sem pressa. Mastigou como se cada movimento fosse um esforço. Mas engoliu. E depois pegou mais. A gente ficou ali por um tempo, ouvindo o vento bater nas telhas soltas. De vez em quando, minha esposa falava baixinho de coisas sem importância. O milho que tinha nascido torto esse ano, a vaca que teve bezerro ontem, a chuva que demorava. Eu não dizia nada, só observava as mãos do Elias, cheias de calos e manchas de idade, tremendo um pouco a cada garfada. Até que ele parou de comer, limpou a boca com as costas da mão. Obrigado, murmurou. Não precisava. A gente sabe, minha esposa respondeu. Mas às vezes a gente precisa de coisas que não pediu. Elias baixou a cabeça. Por um instante, achei que ele ia chorar. Mas ele só respirou fundo, como se estivesse segurando algo muito pesado dentro do peito. Minha mulher, a voz dele quebrou. Ela fazia pão assim, com mel. Minha esposa não disse nada. Só colocou a mão por cima da dele, por um segundo, e depois se levantou para lavar o prato. Vamos arrumar umas coisas aqui, ela falou mais para mim do que para ele. Você pode ajudar a tirar esse lixo, amor? Eu assenti. E assim a gente começou. Ela lavando louça, eu juntando garrafas e papéis, Elias só olhando, como se não acreditasse que aquilo estava acontecendo. De vez em quando, ele falava alguma coisa, asterisco isso aqui pode jogar fora asterisco aquela panela tá furada asterisco deixa quietinho, isso é importante asterisco, e a gente obedecia. Quando o sol já estava baixo, a casa não estava limpa, mas estava menos. Pior. O cheiro de mofo e poeira tinha dado lugar a um ar mais leve, misturado com o perfume do sabão que minha esposa passará no balcão. Elias permaneceu sentado à mesa, as mãos agora vazias, os dedos tamborilando sem ritmo sobre a madeira gasta. De vez em quando, ele olhava para a porta da cozinha, como se esperasse que alguém entrasse a qualquer momento. Vocês não precisavam, ele murmurou, mas não terminou a frase. Minha esposa secou as mãos na toalha e se aproximou, encostando-se levemente no batente da porta. A gente sabe, ela disse baixinho, mas às vezes é bom ter alguém por perto. Elias assentiu, mas não olhou para ela. Em vez disso, fixou os olhos no chão, onde uma mancha de café seco formava um mapa sem sentido. Eu terminei de amarrar o último saco de lixo e o arrastei até a porta dos fundos. Quando voltei, minha esposa estava sentada à mesa também, ao lado dele, como se fosse a coisa mais natural do mundo.
Ela tinha puxado um caderno de receitas da bolsa, um daqueles velhos, com capas de plástico transparente e páginas amareladas, e o abriu em uma página marcada com um clipe enferrujado. Olha aqui, Elias, ela falou, virando o caderno na direção dele. Minha avó fazia um bolo de mel que era uma delícia. Não é igual ao da sua mulher, mas se você quiser, a gente pode tentar fazer amanhã. Ele não respondeu de imediato. Passou os dedos sobre a página, como se pudesse sentir as letras em relevo. Depois, com um suspiro tão fundo que pareceu vir das costas, ele disse. Ela guardava as receitas numa caixa de madeira, pintada de azul. Devia estar. Sua voz falhou. Ele se levantou de repente, como se tivesse lembrado de algo urgente, e foi até o armário acima da pia. Abriu a porta com força demais, e um prato solitário tremeluziu no interior. Dentro do armário, empilhados sem ordem, estavam latas de mantimentos, pacotes meio abertos de macarrão, e no fundo, uma caixa pequena, coberta por uma camada fina de poeira. Elias a puxou com cuidado, como se temesse que fosse desmanchar nos dedos. A tinta azul estava descascada nas quinas, mas ainda dava para ver os traços de um desenho, talvez flores, talvez só riscos sem forma. Ele soprou a poeira e abriu a tampa com um estalo seco. Dentro, as receitas estavam amareladas pelo tempo, algumas com manchas de gordura ou gotas de algo que podia ter sido lágrimas. Ele folheou devagar, parando aqui e ali, como se cada página fosse um degrau que precisava ser pisado com atenção. Minha esposa não disse nada. Só esperou. Aqui, Elias apontou para uma folha rabiscada com letras apertadas e uma mancha de mel cristalizado no canto. Esse era o pão dela. O de mel. Minha esposa se aproximou, e eu também. A receita era simples: farinha, água, fermento, sal, mel. Mas nas entrelinhas havia anotações: asterisco deixar crescer até dobrar, mas não demais, asterisco, asterisco, o forno tem que estar bem quente, senão fica pesado. Asterisco, asterisco, colher de pau, nunca de metal, asterisco. Pequenos segredos que só quem fazia sabia. A gente pode tentar, minha esposa repetiu, dessa vez com mais firmeza. Se você quiser. Elias fechou a caixa com cuidado e a segurou contra o peito por um instante, como se precisasse sentir o peso dela. Depois assentiu. Amanhã então, ele disse, e pela primeira vez desde que chegamos, sua voz não soou como algo arrancado à força. Mas tem que ser cedo. O fermento precisa de tempo. Minha esposa sorriu. A gente volta cedinho, ela prometeu. Na volta para casa, o carro parecia mais leve, como se tivéssemos deixado algo para trás além do lixo. Minha esposa dirigia com uma mão no volante e a outra apoiada no meu joelho, os dedos quentes mesmo através da calça. Eu olhava pela janela, observando as luzes dos postes se esticarem na estrada escura. Você acha que ele vai conseguir? Perguntei, sem saber direito o que queria dizer com aquilo. Ela demorou para responder. Não sei, disse finalmente. Mas acho que pelo menos por um tempo ele não vai estar sozinho. E isso naquele momento parecia suficiente. Chegamos em casa pouco depois das 10. A rua estava quieta, só o barulho do motor do carro e o farol da vizinha aceso, como se alguém tivesse esquecido de apagar. Minha esposa desligou a ignição e ficou um instante imóvel, as mãos ainda no volante, como se precisasse se preparar para o que vinha depois. Vou fazer um chá, ela disse por fim, e saiu sem esperar resposta. Eu fiquei ali ouvindo o tic-tac do motor esfriando. O cheiro de terra molhada subia do jardim, misturado ao perfume do jasmim que ela havia plantado no ano passado. Respirei fundo antes de abrir a porta e entrar. A cozinha estava iluminada só pela luz amarela sobre a pia. Minha esposa enchia a chaleira, as costas viradas para mim. O som da água batendo no metal era alto no silêncio. Eu me encostei na parede, os braços cruzados, sem saber o que dizer. Você quer? Ela perguntou sem se virar. Sim. Ela acendeu o fogão e se apoiou na bancada, olhando para a chama azul que lambia o fundo da chaleira. Eu me aproximei devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar algo. A gente deveria ter falado antes, falei, a voz mais baixa do que pretendia. Ela suspirou, os dedos brincando com a alça de um caneco pendurado no gancho. Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre ele. Sobre a gente. A chaleira começou a chiar, e ela se virou para desligar o fogo. O vapor subiu entre nós, embaçando o ar. Não adianta falar do que a gente não pode mudar. Ela disse, pegando 2 copos do armário. Mas e se a gente pudesse? Ela parou, as mãos seguras nos copos, e me olhou pela primeira vez desde que tínhamos entrado. O que você quer mudar então? Eu não tinha resposta. Ou tinha demais. O peso da pergunta me fez recuar um passo, como se ela tivesse me empurrado. Não sei, admiti. Só sei que não quero que as coisas fiquem como estão.
Ela derramou a água quente nas xícaras, o cheiro de camomila se espalhando. Depois, encostou os quadris na bancada e cruzou os braços, me estudando. Você acha que eu quero? Não era uma acusação. Só uma pergunta simples e cruel. Não respondi. Mas a gente faz de conta que está tudo bem. Ela baixou os olhos para o chá, como se as folhas pudessem dar alguma resposta. Às vezes é mais fácil assim. Para quem? Ela não respondeu. Em vez disso, empurrou uma xícara na minha direção. Eu a peguei, sentindo o calor queimar os dedos. Vamos sentar, ela disse. Segui-a até a sala, onde a luz da televisão piscava fraco no escuro. Ela se acomodou no sofá, puxando os pés para baixo do corpo, e eu me sentei ao seu lado, deixando um espaço entre nós. O chá queimava a língua, mas eu bebi mesmo assim, só para ter algo para fazer. Você lembra quando a gente comprou essa casa? Ela perguntou de repente. Lembro. A gente passou semanas pintando as paredes, arrumando os móveis. Você quebrou a janela do banheiro tentando trocar a fechadura. Eu ri sem querer. Você chorou. Porque você cortou o dedo e sujou tudo de sangue. Ela rebateu, mas havia um sorriso em sua voz. Ficamos em silêncio depois disso, só o som da televisão e o vento batendo na vidraça. Eu queria dizer mais alguma coisa, mas as palavras pareciam presas, como se tivessem medo de estragar aquele momento frágil. Acho que a gente deveria tentar, falei por fim. Ela não perguntou tentar o quê. Só assentiu devagar e encostou a cabeça no meu ombro. Eu não me mexi, receoso de que qualquer movimento a fizesse se afastar. Amanhã a gente acorda cedo, ela murmurou. Tenho pão para fazer. Tem, concordei. E por enquanto, era o suficiente. Amanhã chegou com o cheiro de farinha e café fresco. Ela já estava de pé quando acordei, as mãos enfarinhadas, o cabelo preso num coque desleixado. Não disse nada quando me sentei à mesa, só deslizou um prato com pão quente na minha frente, ainda fumegante. Queimou um pouco, ela avisou, mas eu já tinha dado a primeira mordida. A crosta estava dura, quase amarga, mas o miolo macio compensava. Tá bom, menti, e ela riu, enxugando as mãos no avental. Você sempre foi péssimo para mentir. Ficamos assim, comendo em silêncio, até o rádio ligar sozinho no noticiário. Ela suspirou, desligou antes que a voz do locutor terminasse a frase. Não hoje, disse, e eu não insisti. Lavei a louça enquanto ela amassava mais massa. A água quente queimava um pouco, mas era um alívio. Quando terminei, ela estava encostada no balcão, os braços cruzados, olhando para mim como se estivesse decidindo algo. Vamos precisar de mais lenha, falou por fim. Eu corto, respondi, secando as mãos. Ela não discutiu. Só pegou a chave da despensa e jogou para mim, com um sorriso que não era bem um sorriso. Depois a gente vê o resto.